Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão de mercado da Tarde Gestão de Patrimônio. Hoje é segunda-feira, dia 22/8, reta final aí já de agosto. Bora ver uma coisinha que aconteceu aqui no mercado, que a gente espera para acontecer hoje. Bom, disclaimerzinho, sempre cai bem. Bom, aqui tem um boletim Fox essa semana, uma divulgação importante para mim. É, Vinha semana passada, né, uma coisa que eu pontuo todo dia é a expectativa do Boletim Fox. A gente vê aqui mais uma semana consecutiva de queda, de desvalorização do IPCA, e o horizonte relevante já do Banco Central é 23, né? E eu esperava, comentava com vocês que eu esperava uma estabilização aqui, pelo menos começar uma semana de de estagnação de revisão dos dados para cima antes de começar até ir para baixo. E minha surpresa no dia de hoje é justamente o contrário, eu já vejo a primeira revisão para baixo. Né? Por quê? Porque eu sempre comentei com vocês, comento aqui no Monecol, que a gente é uma passagem de bastão. Então, se provavelmente aqui continuasse caindo, aqui pelo menos primeiro estágio, né? A gente para e para ver se essa dinâmica aqui vai continuar para depois, evidentemente, fazer um ajuste. Mas pela minha surpresa, muito positiva, eu vejo isso aqui com um tom muito positivo, a gente vê o IPCA ter uma oitava revisão para cima de queda em 2022 e 23 já começa uma revisão para baixo do IPCA. Isso aqui é colírios, tá, para o mercado, tá? Isso aqui realmente é uma informação bem positiva. Agora a gente olha aqui, só que precisa ver se isso aqui não foi um engano, o que eu quero dizer, semana que vem volta a subir, então a gente precisa ir devagar, né, ver se isso aqui entra numa dinâmica. Por hora, a gente sai de alta para baixa, né, vamos dizer aí, uma pequena volatilidade nessa expectativa, e não é por menos, né? 2023, bola de cristal de todo mundo, dá uma falhada nessas horas. E aí, PIB, a gente vê a oitava revisão para cima do PIB, uma coisa muito positiva, e em contrapartida para 2023, a gente vê uma revisão para baixo do PIB, uma coisa que, evidentemente, não é positiva, né? É, e dado, né? Acho que eu esqueci de trazer novamente, mas vou trazer o quanto que os, eh, os analistas erraram de fato o mercado, né? Eles erraram de fato a projeção do PIB para o ano passado. Quer ver? Eu vou trazer para vocês só um minutinho. Eu acho importante, né? Eu dou um peso muito importante para o boletim Fox, claro, é uma coisa feita semanalmente. Eu dou um peso importante, porém, sei da capacidade dos analistas errarem. E eu vou mostrar para vocês isso. Deixa eu ver aqui. Calma que vai dar certo. Vou colocar isso aqui. Vocês não estão vendo aí, mas eu estou trabalhando aqui nos bastidores e quem sabe faz ao vivo. Então vamos, pronto. Então, essa aqui é a boa notícia do Boletim Fox. Câmbio pela quarta semana consecutiva estável e Selic pela nona semana consecutiva estável. Agora precisamos ver, né, se essa magnitude do IPCA continuar muito grande, a gente pode ter uma revisão para baixo aí do IPCA. Bom, e o que eu aqui nada mudou em relação às narrativas. Essa narrativa aqui começou a ficar um pouquinho mais latente, né? Houve um atentado contra o estrategista russo nesse final de semana que não deu muito certo, porém o colateral foi muito ruim, né? Em vez de pegar o estrategista, pegou a filha do estrategista. É, enfim, esses são os problemas da guerra, né? E são os efeitos colaterais que não são controlados. Então, a gente vê aí um sinal vermelho muito forte no consenso aí no consenso, enfim,
sinal vermelho, tá? Essa aqui pode escalar de um jeito que a gente não conhece. Nos demais indicadores, a gente vê aqui a temporada de balanço terminando lá fora, né? Uma coisa assim, quase 60% positivo dos dados, né? A diferença chegou a 70-30 aqui, mas agora estagnou nesse patamar aqui, vamos dar uma olhada, tá? E a gente vê o que vai acontecer. E o que eu trouxe para vocês é a projeção aqui, ó, essas projeções aqui, né? Para o PIB 2022. Players como Itaú, Credit Suisse. Alguém tem dúvida que esses players, BTG, XP, tem condições de pagar uma excelente equipe econômica? Safra, né? Então, assim, eles erraram muito, né? Muito, né? O Itaú esperava que a gente ia ter um decrescimento de 0,5% em 2022. Olha onde já está o ajuste do Itaú, né? Olha onde já está. Quem mais acertou, chegou mais próximo, longe de acertar, né? Já está também acima, né? Então é por isso que ele tem que tomar cuidado com essas expectativas de longo prazo, né? Bom, aqui fazendo um ajuste, né, em relação à semana passada, né? Diminuiu um pouco a inflação anual aqui dos Estados Unidos, a Inglaterra aumentou e também a Europa aumentou e a distância aumentou um pouco aqui entre eles, tá? Bom, a agenda da semana passada, a gente chegou a cobrir tudo, né? E hoje não tem nada de relevante. Bom, tá aqui aquilo que a gente comentou, né? Olha só, esse aqui, o antecedente, né? Vamos ver agora o nível de realização, né? Então, qual que é o... Vamos tomar aqui por um base aqui dessa aqui que é o Russell 2000, primeiros stops. Primeiros stops é esse aqui, né? Perder esse topo aqui, perder essa região. Segundo é perder essa região aqui. Terceiro é perder essa região aqui. Então, é de se esperar que venha aqui e vá. Se perder aqui, vá. Se perder aqui, vá. Agora, se perder esse fundo aqui, a gente está numa situação bem, bem ruim, né? E aí a gente vê que esse movimento aqui de alta, né, ele pode ser proporcional para a queda também, tá? Você vê que movimentos um pouco mais longos, né? Pode ser o início. Só que aqui, diferente daqui, né, esse movimento de alta aqui não superou esse topo, né? Esse movimento de alta aqui superou esse topo, superou todos. Então mostrou uma força boa, forte, significativa, que a gente tem que ficar de olho, né? Por hora é uma realização do que aconteceu. E aí a gente acha uma narrativa, né? Guerra, etc e tal. Mas se a gente olhar para os dados técnicos, é basicamente isso. Aconteceu a mesma coisa com o Nikkei. O único que não chegou ainda a ameaçar efetivamente é a região da Europa, olha só, né? Há uma incongruência entre esses dois indicadores, né? VIX voltando para casa 75 e o petróleo, né, ficando aqui abaixo, próximo aos 90, longe da mínima, abaixo de 100, uma coisa boa para o preço de inflação, para o repasse de inflação. Isso aqui realmente tem ajudado muito o repasse de não pressionar a inflação como um todo para a economia como um todo. Então, ficar de olho aqui. Por enquanto, a gente está um sinal amarelo e piscando, tá? E aí a gente olha para os bonds, né, o que confirma esse sinal amarelo e piscando, que os bonds não estão tomando, não tem tido, abrindo taxa, né? Abrindo taxa significa que a demanda não está muito atrativa ainda pelos bonds, né? Então a gente vê isso de maneira recorrente, essa questão. Então a gente vê ainda que o dinheiro de risco não está vindo para cá, não está vindo para ativos com aqui o dólar, o ouro, no caso, componente para matéria-prima de tecnologia, etc. e tal. O ouro é um excelente condutor energético, importante para algumas peças, algum componente. Então isso também foca na parte industrial, pouca demanda para esse aspecto, mas também para alguns, embora muitos ainda dizem que não é reserva de valor, ainda é reserva de valor. Isso pode olhar a composição do Banco Central do mundo inteiro, né? Tem uma reserva de valor em relação ao ouro, né? A gente note aqui o
minério de ferro em Dalian teve uma alta de 1,43, está aqui essa ligeira alta nessa região, e aí a gente retoma aquele assunto, né? Eu acredito que ele está mirando para cá, né? Porém, aqui pode ser um bloqueio de avanço, gráfico semanal, muito cedo ainda, mas pode sim. A gente pode passar a semana inteira nesse casulo aqui pequenininho, nesse corpo real pequenininho aqui, brigando para não perder esse fundo, esse último fundo aqui, que pode estar deixando, criando, que foi criado nessa segunda-feira. Perdendo isso, eu acho que mira para cá, e aí a gente vai acompanhar ao longo da semana. Bom, destaque positivo é que a gente olha aqui para as bolsas asiáticas, chinesas, os índices chineses. Quando a gente estende para bolsas asiáticas, a gente vê um destaque negativo para a Coreia do Sul, né? Os futuros americanos em quedas, todos em quedas, né? E a gente olha aqui as principais índices europeus, a gente vê destaque negativo aqui para a Alemanha caindo 1,76, uma realização relativamente forte. Aqui a gente vê o CDS brasileiro de 5 anos, uma leve alta, né, de 238 para 251, mas muito longe dos 320 que a gente já viu. E Bitcoin voltando aí próximo à casa dos 21, e o Ethereum perdendo forte os 1.800, tinha segurado bem semana passada, perdendo forte, voltando aí para casa dos 1.500, tá? Bom, quando a gente olha aqui agosto, né, ainda bem positivo em relação a máxima ao todo mês, mas já mostrando uma pequena inclinação aqui, uma devolução. Claro, estamos na reta final de agosto, ainda tem muita coisa para acontecer, mas estão positivos 6,37 no ano, né? E aí a gente olha que os estrangeiros têm um estoque bem positivo na ponta comprada do índice e aumentou esse estoque na sexta-feira. Os nacionais têm um estoque bem negativo e aumentaram esse estoque na sexta-feira. Com relação ao dólar, os estrangeiros têm estoque negativo e aumentaram bem esse estoque na sexta-feira, e os nacionais têm o estoque bem negativo e diminuindo um pouco na sexta-feira, tá? Com relação ao índice, a gente volta, nota, né? A gente comentou que aqui era um ponto que haveria muito comprador. Olha como que começou essa deriva, uma forte realização, atingiu a média de 9 períodos, né? O primeiro suporte, vamos dizer assim, teve uma força compradora ainda no final do dia, né? Olhando o gráfico semanal, fechamento, aquele bloqueio de avanço que a gente comentou, né? Não chegou a avançar muito, né? Teve esse bloqueio de avanço. O gráfico semanal, a gente vê aqui uma realização possível até o 108, né? E acompanhando, né, o 108 aqui também tem essas médias aqui de 9 no mensal, né? Aqui, Petrobras, esqueci de colocar aqui para a gente ver, né? Petrobras também realizando perto da média de 9. Quando a gente olha o gráfico mensal aqui, fazendo um pullbackzinho, respirando aqui no desvio padrão do gráfico semanal, mas eu acredito, estou olhando que o índice venha testar novamente essa região aqui abaixo dos R$ 5, ainda mais com esse diferencial de juros, inflação melhorando, né? Bom, Petro e Vale caíram 0,75, os demais ativos caíram 1,18, no agregado o IBX100 caiu 2,04, né? A volatilidade agulhando, aumentando, a gente vê aqui uma abertura dos contratos futuros, o que justifica aí toda essa piora no cenário do dia para os ativos de risco. As maiores altas no dia, as maiores quedas no dia, né? Olhando aqui os setores aqui, a gente tem alimentos, seguros, financeiros, Hiper 3, comércio, né? Varejo. A gente olha aqui tecnologia, transporte aéreo, construção civil, e a gente vê também aqui varejo. As maiores altas da semana, do mês e do ano e suas respectivas quedas. Olha como o alimento subiu bem aqui na semana, né? Aqui a gente vê destaque, ou vamos ficar com destaque na semana. Destaque positivo na semana ficou para utilidades, e o destaque negativo ficou para índices materiais básicos.
O gráficozinho aqui a gente acompanha, não está atualizado, né? Mostrei na sexta-feira uma informação nova para vocês. A volatilidade que aumentou aqui nos índices de renda fixa, né? Os DI futuros. E a volatilidade do índice Bovespa, como subiu forte, né? E o diferencial de volatilidade do índice Bovespa e dólar já num patamar bem elevado. Notícia boa que antecede, a gente vê uma diminuição, ou seja, agora talvez os vendedores começando a recomprar um pouco seus contratos, mas ainda é muito cedo para dizer, né? Uma região foi bastante suporte aqui, se distanciou bem, mas pelo menos parou de aumentar. Né? Os mais alugados e os mais devolvidos, vamos ficar aqui com o ranking dos 5 primeiros mais alugados: Iber, Cash, Aliança Sonar, Movida e EZTEC, em relação ao free float. Fica atento a esses papéis aparecendo aqui nos mais devolvidos, pode ser uma oportunidade de compra. E os juros, né? A curva pré, a gente vê, né, D2 aqui, uma leve alta, né, em relação o dia anterior, sexta em relação à quinta, em relação a 10 dias, 5 dias atrás, olha como piorou o cenário, mas em 30 dias ainda a gente está com uma expectativa melhor, momento, né? Aqui, você vê que a curva ficou meio flat, né? Você pode ver praticamente, em relação a D2 e a D10 também, né? A curva ficou no flat, melhorando, claro, em relação a 30 dias e para todos os cenários a mesma coisa. Basicamente é isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Agradeço a atenção de vocês até aqui, desejo uma boa semana e até amanhã.